Oi, bom dia! Começando agora nosso episódio número 14 da leitura do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Te sugiro acompanhar o livro junto comigo, o número da página é 74. Todas as estruturas são instáveis. Que coisa maravilhosa pra gente começar o dia pensando, né? Todas as estruturas são instáveis. Eu nem bem comecei a ler, não sei nem o que ele vai falar aqui direito, mas já diria que eu ia apagar já esse vídeo, mas eu vou continuar. Eu já me molei um pouco, mas vou seguir assim mesmo. Tudo que a gente pensa que é estruturado, que tá certinho, que tá certo, que assim, tudo resolvido na vida, é instável. Chutaria que ele vai dizer isso, tenho quase certeza que sim. Já errei aqui outras vezes. Vamos lá. Desconsidere esse início, hein, gente? Desconsidere esse início. Vamos lá. Todas as estruturas são instáveis. Seja qual for a forma que assuma, a motivação inconsciente por trás do ego. Vocês já estão entendendo o que é ego, né, gente? Se não entender ainda, vão entender. Não tem pressa, não. A motivação, eu também não entendo muito bem, não. Às vezes eu lembro, às vezes esqueço, depois eu lembro de novo. A motivação inconsciente por trás do ego é fortalecer a imagem de quem nós pensamos que somos. Tadinho de nós. O eu fantasma que passa a existir quando o pensamento, uma enorme bênção, assim como uma grande maldição, não importa exatamente qual é o pensamento, mas quando o pensamento começa a dominar e a obscurecer a simples e ainda assim profunda alegria da conectividade com o ser, a origem, Deus. Independentemente do comportamento que o ego manifeste, a força motivadora oculta é sempre a mesma. A incessante necessidade de aparecer, ser especial, de estar no controle, de ter poder, de ganhar atenção. Aí é fácil perceber o ego, o que é o ego. Toda vez que você quer aparecer, quer ganhar atenção, quer ser especial, quer ser maior ou se sente menor, tudo isso é o ego. São sentimentos muito humanos, estão presentes na nossa vida o tempo todo. E é claro, a necessidade de experimentar uma sensação de isolamento, ou seja, de oposição, de ter inimigos. A sensação de ser menor, a sensação de ser rejeitado, tudo isso também é o ego. O ego sempre quer alguma coisa das pessoas ou das situações. No caso dele, há sempre um plano oculto, um sentimento de ainda não é o bastante, de insuficiência e falta que precisa ser atendido. Ele usa as pessoas e situações para conseguir o que deseja. E até mesmo quando é bem sucedido, nunca fica satisfeito por muito tempo. É por isso que a gente fez aquela comparação aquela vez. Ele falou que o ser, ele apenas é. Ele não está interessado em nada do que é material. Ele sabe que ele não pode levar com ele nada do que é material. O ego, ele quer ter mais. Aí ele alcança o que ele queria, aí ele quer ter mais. Ele quer ganhar, ele está interessado no que é palpável, no que ele pode dizer que ele tem ao menos, ou no que ele é. Mas assim, de uma maneira não essencial, né? Tá muito mais ligado com a matéria. Ou que é importante aqui para a matéria, né? Para nossa sociedade e tal. Em geral, o ego vive frustrado com seus objetivos. Na maior parte do tempo, a lacuna entre o eu quero e o que acontece torna-se uma fonte constante de aborrecimento e angústia. A clássica canção dos Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, não consigo ter satisfação, é sua música, é a música do ego. I can't get no satisfaction. A emoção subjacente que governa todas as atividades do ego é o medo. O medo de não ser ninguém, o medo da não existência, o medo da morte. Quantos medos podem existir, né? Todos eles governam o ego. Todas as suas ações, enfim, destinam-se a eliminar esse temor, o medo. No entanto, o máximo que o ego consegue fazer é encobri-lo temporariamente, seja com um relacionamento íntimo, a aquisição de um novo bem ou tendo um bom desempenho numa coisa ou noutra. A ilusão nunca nos satisfaz. Apenas a verdade de quem nós somos, se compreendida, nos libertará. Se compreendida, nos libertará. A verdade de quem nós somos. É fácil, né? Quando a gente vai lendo assim, parece assim, nossa, gente, tô entendendo tudo. Então é só me conectar com a verdade de quem eu sou. Mas é um desafio tão grande, né? A gente, de fato, viver alinhado com isso, a gente esquece muito. Acho que a nossa grande questão é que a gente esquece muito, esquece demais. A gente
Entende? Aí a gente esquece. Vem a primeira emoção, vem a primeira coisa, a gente esquece de tudo. Aí a gente faz o quê? Relembra, por isso que a gente lê essas coisas. Por que o medo? Porque o ego surge pela identificação com a forma. E, na verdade, ele sabe que nenhuma forma é permanente, que todas elas são transitórias. Assim, há sempre um sentimento de insegurança ao seu redor, mesmo que externamente ele pareça confiante. Toda forma, tudo que a gente pode se identificar a partir do ego é temporário, é transitório. Então, você se identificou com aquilo ali rapidinho passou. Certa vez, quando eu caminhava com um amigo numa linda reserva natural próxima a Malibu, na Califórnia, chegamos às ruínas do que fora uma casa de campo, destruída pelo fogo décadas atrás. Ao nos aproximarmos da propriedade, toda cercada de árvores e de plantas magníficas, vimos ao lado da trilha uma placa que as autoridades do parque haviam colocado ali. Nela estava escrito: perigo. Todas as estruturas são instáveis. Comentei com meu amigo: este é um sutra profundo. Sutra, eu não sei exatamente o que é, mas deve ser tipo uma frase, uma ideologia. Depois eu vou pesquisar e falo pra vocês. Enfim, sutra, S-U-T-R-A. Pode pesquisar aí e vocês me contam. Ai, gente, hoje eu tô demais, peraí. Este é um sutra profundo. E ficamos parados, impressionados. Depois que compreendemos e aceitamos que todas as estruturas, formas, são efêmeras, até mesmo os materiais aparentemente sólidos. Depois que compreendemos e aceitamos que todas as estruturas, formas, são efêmeras, até mesmo os materiais aparentemente sólidos. Me perdoem, vou ler de novo. Depois que compreendemos e aceitamos que todas as estruturas, formas, são efêmeras, até mesmo os materiais aparentemente sólidos, a paz surge dentro de nós. Quando a gente demora assim para entender, eu no caso demoro assim para entender uma frase que eu acabei de ler, é porque tem algo ali que eu preciso integrar, entendeu? Entendeu? A paz surge dentro de nós, ok. Isso acontece porque o reconhecimento da impermanência de todas as formas nos desperta para a dimensão do que não tem forma no nosso interior, o que está além da morte. Jesus chamou isso de vida eterna. A necessidade do ego de se sentir superior. Novo tópico. Existem muitas formas sutis de ego que, mesmo sendo tênues, podemos observar com facilidade nas pessoas e, mais importante, em nós. Lembre-se, no momento em que nos tornamos conscientes do nosso ego, essa consciência emergente é quem somos além do ego, o eu profundo. O reconhecimento do falso já é o surgimento do real. Que coisa linda, né? Só de você colocar luz sobre uma coisa, você já dissolve a outra. O reconhecimento do falso já é o surgimento do real. Por exemplo, imagine que você está prestes a contar uma novidade a alguém. Já sabe o que aconteceu? Não? Vou lhe dizer. Se estiver alerta o suficiente, no pleno estado de presença, você será capaz de detectar um rápido sentimento de satisfação dentro de si imediatamente antes de dar a notícia, até mesmo se ela for má. Isso ocorre porque, por um breve momento, existe, aos olhos do ego, um desequilíbrio a seu favor na relação entre você e a outra pessoa. Durante esse instante, você sabe mais do que ela. Olha que interessante. É muito sutil como o ego atua, né? Essa satisfação provém do ego e ela surge porque sua percepção do eu é mais forte em comparação com a outra pessoa. Ainda que o interlocutor seja o presidente ou o papa, você se sente superior a ele naquele momento porque sabe mais. Esse é um dos motivos que fazem com que muita gente se vicie em fofoca. Além disso, a fofoca costuma carregar um elemento de crítica e julgamento malicioso dos outros. Dessa forma, também fortalece o ego por meio da superioridade moral imaginada, que fica implícita em toda apreciação negativa que fazemos de alguém. Toda vez que a gente fala mal de alguém, a gente, mesmo que a gente não diga isso, ali subentende-se que a gente é melhor do que aquela pessoa, né? Se uma pessoa tem mais, sabe mais ou pode fazer mais do que nós, o ego se sente ameaçado, porque o sentimento de menos
diminui sua percepção imaginada do eu em relação a ela. Assim, ele pode tentar se recuperar procurando, de algum modo, criticar, reduzir ou menosprezar o valor das capacidades, dos bens ou dos conhecimentos desse indivíduo. Ou pode mudar de estratégia. Em vez de competir, vai se valorizar por meio da associação com essa pessoa, caso ela seja considerada importante aos olhos dos outros. Em vez de competir, vai se valorizar por meio da associação com essa pessoa, caso ela seja considerada importante aos olhos dos outros. Com essa coisa de rede social, a gente vê muito isso. E isso muitas vezes é até sugerido por pessoas que dão curso de como se comportar na rede social. Para você fortalecer a sua imagem, a sua identidade ali, você posta fotos com pessoas que são consideradas importantes, que assim você está associando a sua imagem a elas. Então, é muito desafiador a gente abandonar o ego no nosso caminho de vida mesmo, assim, na vida em sociedade, tudo, porque o tempo inteiro isso nos é pedido, nos é solicitado. Eu preciso o tempo inteiro falar de mim, eu preciso o tempo inteiro falar o quanto eu sou boa, eu preciso para que as pessoas me respeitem, para que as pessoas entendam que o meu trabalho tem a sua, como é que fala? Tem a sua importância, enfim, a sua validação. E é um grande desafio, porque na verdade eu só preciso fazer o que eu tenho que fazer, eu só preciso ser. Mas o tempo inteiro o sistema que a gente está inserido nos pede o contrário. Então é um caminho mesmo, diário, assim, da gente ir entendendo, e cada vez menos a gente vai precisando também jogar esse jogo. A gente joga porque a gente vive em sociedade, mas cada vez menos a gente fica refém disso. Mesmo que a gente escolha não jogar, as coisas caminham, porque a gente está em outra frequência. Fez algum sentido? Bom, seguimos. Ego e fama. O fenômeno bem conhecido de citar nomes, a menção casual de pessoas que conhecemos, faz parte da estratégia do ego para ganhar uma identidade superior aos olhos dos outros e, portanto, aos seus próprios olhos, mediante a associação com alguém importante. O mal de ser famoso é que a verdadeira identidade do indivíduo torna-se totalmente obscurecida por uma imagem mental coletiva. Olha só, é incrível isso. O mal de ser famoso é que a verdadeira identidade do indivíduo torna-se totalmente obscurecida por uma imagem mental coletiva. As pessoas olham para aquela pessoa famosa como sendo aquela pessoa famosa. E isso até tira um pouco da empatia. A gente escuta muito, né? A pessoa famosa, no caso, tá ali almoçando e chega uma pessoa e fala: posso tirar uma foto? Interrompe no meio do almoço, passa por cima de alguns limites, né? Porque não tá reconhecendo a identidade dela, a verdade daquele ser ali. Tá só identificando ela como a pessoa famosa. É uma imagem mental coletiva. A maioria das pessoas que se aproxima de alguém célebre quer melhorar a própria identidade, a imagem mental de quem elas são por meio dessa associação. Talvez elas até ignorem o fato de que não estão interessadas no indivíduo famoso, e sim apenas em fortalecer sua percepção ficcional do eu. Talvez elas até ignorem o fato de que não estão interessadas no indivíduo famoso, e sim apenas em fortalecer sua percepção ficcional do eu. Então, a gente não tem nem consciência disso. A gente nem tá ligado de que a gente não tá tão interessado na pessoa famosa. É uma coisa que a gente faz naturalmente, tá muito enraizado. Acreditam que, por meio dessa pessoa famosa, elas podem ser mais. Tentam se completar por intermédio dele, ou da sua imagem mental como alguém de renome, uma identidade conceitual coletiva inquestionável. Me veio uma coisa aqui, porque eu sou atriz, né? E a pessoa mal me conhece, ela já pergunta: o que você fez? Você faz novela? E não sei o quê. E assim, isso não tem nenhum problema fazer essa pergunta. Mas na grande maioria das vezes, a gente percebe, eu digo eu e vários amigos atores, a gente percebe que na maioria das vezes a pessoa pergunta isso pra ela se beneficiar de estar conhecendo uma pessoa que fez novela. Depois fala assim: ah, eu conheci fulano, ela fez tal e tal novela. Ela não tá tão interessada no que realmente eu fiz, querendo saber minha trajetória, ela tá mais interessada em se aproximar. E isso não é um julgamento, tipo, de 100% das pessoas, não. Mas isso acontece muitas vezes. E o trabalho do ator, ele é tanta correria, né? É tanta loucura, assim, é uma guerra pra gente permanecer fazendo arte. E reduzir isso a fazer novela ou a ser famoso, a ser conhecido,
é muitas vezes cruel pro ator. E com certeza as pessoas que perguntam isso e tal, elas não têm a menor consciência disso, às vezes nem sabem dessa realidade que tem nos bastidores, né? Mas é interessante saber. É interessante saber, se você encontrar alguém que é ator, que é artista, pergunta, nossa, que legal, o que você mais gosta de fazer? E, enfim, esteja realmente interessado na trajetória dessa pessoa e não só se ela fez algo de relevância no cenário nacional ou, sei lá, de midiático, porque é interessante falar sobre isso. Vamos lá. A supervalorização absurda da fama é simplesmente uma das muitas manifestações da loucura egóica do nosso mundo. Algumas celebridades caem no mesmo erro e se identificam com a ficção coletiva, isso é, com a imagem que as pessoas e a mídia criaram delas, e começam a se considerar de fato superiores aos réis mortais. O resultado disso é que elas se tornam cada vez mais alienadas de si mesmas e dos outros, mais infelizes e mais dependentes da continuidade da sua popularidade. Se torna um vício. Cercadas apenas por pessoas que se alimentam da sua autoimagem inflada, mostram-se incapazes de estabelecer relacionamentos verdadeiros. Tristérrimo isso, né? Albert Einstein, que foi admirado quase como sobre-humano e acabou se tornando uma das pessoas mais famosas do planeta, nunca se identificou com a imagem que a mente coletiva criou dele. Permaneceu humilde, sem ego. E chegou a dizer o seguinte, entre aspas, uma contradição grotesca entre o que as pessoas consideram ser minhas conquistas e habilidades e a realidade de quem eu sou e do que sou capaz. É por esse motivo que um indivíduo famoso tem dificuldade para estabelecer um relacionamento verdadeiro com as pessoas. Uma relação autêntica é aquela que não é dominada pelo ego, que está sempre voltada para a construção da sua imagem e para a busca do eu. Num relacionamento genuíno, há um fluxo de atenção plena e receptiva, que é dirigido a outra pessoa e nele não cabe outro querer. Essa atenção plena é a presença, o pré-requisito para todo relacionamento autêntico, a presença. Aqui a gente está em presença, né? Existe um relacionamento aqui engraçado. O ego age sempre da seguinte forma: ou quer alguma coisa, ou se acredita que não existe nada para obter do outro, assume um estado de profunda indiferença e não se preocupa com ele. Assim, os 3 estados predominantes dos relacionamentos egóicos são o querer insatisfeito, raiva, ressentimento, acusação, queixa e a indiferença. Com isso, com essas características dos relacionamentos egóicos, a gente finaliza o capítulo 3 e eu espero vocês amanhã pra gente começar o capítulo 4, nosso episódio 15. Obrigada pela companhia e até já!